amados irmãos, com a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas em nosso canal. Você que ainda não é inscrito em nosso canal, te convido a você se inscrever em nosso canal. Deixa aí seu comentário, deixa o seu compartilhamento e nos dá uma força aí, querido, com o seu joinha, amém? E se inscreva para que o YouTube possa mandar vídeos novos da Escola Dominical que eu postar aqui, amém? Seja bem-vindo à IBD. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Queridos amados irmãos, vamos continuar a sequência de estudo da Escola Dominical. Nós estamos estudando o terceiro trimestre sobre o seguinte assunto: o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. As correções e ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. Então, amados irmãos, nós estamos estudando os reis e profetas. Nós vemos que nós já estudamos bastante sobre o decorrer dessa lição. Nós vemos, queridos, que o reino ele era unificado. Era unido. Nós vemos que qual foi o primeiro rei? Foi o rei Saul, o segundo rei Davi, o terceiro o rei Salomão. Nós vemos que Deus colocou Saul para reinar ali em Israel, mas ele não fez a vontade de Deus. Ele fez o papel de sacerdote, sacrificando ali em Israel. E nós vemos, amados irmãos, que Deus tirou o trono de Saul e pôs para Davi. Nós vemos que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Nós vemos que ele tinha falhas e tinha acertos. Nós vemos, amados irmãos, que ele pecou contra Deus, aquele pecado de adultério contra aquela mulher Batseba. Mas ele voltou a Deus e pediu a Deus perdão, se arrependeu do pecado. Nós vemos que Saul não se arrependeu. E ele chorava amargamente, nós vemos lá em Salmo 51. E nós vemos, amados irmãos, que ele também era um homem guerreiro, vencia as batalhas, venceu aquele grande gigante filisteu. E nós vemos, amados irmãos, que depois da morte de Davi passou para o seu filho Salomão. E nós vemos, amados, que Salomão, ele construiu o templo para adoração a Deus. Mas ele instalou aquela imagem, a imagem do falso Deus, o Deus minúsculo, junto com aquelas mulheres que ele amava. 700 princesas e 300 concubinas. Ele amou 1000 mulheres. E depois da morte de Salomão, dividiu o reino norte e o reino sul. O reino norte foi 10 tribos e o reino sul 2 tribos. Nós vemos que o reino norte foi cativo 722 a.C. e o reino sul foi 583 a.C. Então, amados irmãos, nós vemos que houve a divisão. Então, nós vemos que Jeroboão foi o primeiro rei que tomou conta ali do reino do norte. E Roboão foi o filho de Salomão do reino sul. E nós vemos, amados irmãos, que Jeroboão instalou dois bezerros de ouro ali em Dan, em Betel, ali na capital de Samaria. Nós vemos, amados irmãos, que o reino norte é a capital de Samaria e o reino sul é Jerusalém. E nós vemos, amados irmãos, que Deus usou o profeta Elias para exortar o povo, porque o povo estava desviando para outros caminhos, pecando contra Deus. E Elias estava ali usado por Deus para mostrar ao povo o caminho que deve andar. E nós vemos, amados irmãos, que Deus usou o profeta Elias, usou também o profeta Eliseu. Nós vemos que depois da morte do profeta Elias, passou a porção dobrada para o profeta Eliseu. E nós vemos, amados irmãos, que Deus usou também Amós, usou também todos os seus profetas ali em Israel para que o povo caminhasse um verdadeiro único Deus. Então, amados irmãos, nós vemos aqui que aqui fala as correções e ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. Então, Deus usou os seus profetas para mostrar ao povo o verdadeiro Deus que tinha que servir. E nós vemos, amados irmãos, que alguns reis foram reis bons e teve reis maus. Nós vemos que teve 19 reis ímpios. Nós vemos, amados irmãos, que o rei Acabe foi um rei ímpio que levou o povo à idolatria junto com a sua esposa, rainha Jezabel. E nós vemos, amados irmãos, que a rainha Jezabel instalou aquela estátua da imagem do Deus de Baal, Deus minúsculo, Deus falso. E nós vemos que Elias, todo momento, combateu a idolatria, a imoralidade ali em Israel.
E nós vemos, amados irmãos, que Elias, ele foi perseguido, ele fugiu para uma caverna. Nós vemos que a rainha Jezabel, a todo momento, queria matar Elias. E nós vemos que Deus falou com Elias, sai da caverna que eu quero ter uma intimidade contigo. Nós vemos que Deus enviou o anjo para alimentar Elias com pão e água. E nós vemos, amados irmãos, que Elias, ele foi alimentado por Deus. Nós vemos que Elias falou com Acabe que ia haver 3 anos e meio de seca sobre a terra, porque o povo não estava obedecendo a ordem de Deus, a qual Deus estava usando o profeta de Deus. E nós vemos, amados irmãos, que e depois disso nós vemos também os reis de Judá, o rei Joás. Nós vemos que Atalia, ela chegou em Judá, queria matar todos os descendentes de Davi. E nós vemos, amados irmãos, que ela ficou ali no reinado 6 anos. E com 1 ano de idade, o rei Joás, junto com seu sumo sacerdote Joiada, teve que fugir com ele para ele não ser morto. E nós vemos, amados irmãos, depois dos 7 anos de idade, ele assumiu o trono no lugar da rainha Atalia. Atalia foi morta. E nós vemos, amados irmãos, que Joás, ele iniciou o seu reinado bem, junto com o sumo sacerdote. Mas depois que ele estava com a fase adulta, depois da morte do sumo sacerdote, ele desviou para outros caminhos, adorar outros deuses. Ele começou bem e terminou mal. E ele foi morto pelos servos. E nós vemos, amados irmãos, e hoje nós vamos falar sobre um rei que não fez mal aos olhos do Senhor, mas fez bem para os olhos do Senhor. Ele foi íntegro, que é o rei Ezequias. Nós vamos falar hoje o reinado de Ezequias. Então, amados irmãos, alguns reis foram bons, outros foram maus. E esse rei que nós vamos falar hoje é um rei que agradou todo momento a Deus. E aqui fala, a lição 11, dia 12 de setembro de 2021, com o seguinte tema, o reinado de Ezequias. Então, hoje nós vamos falar sobre o reinado de Ezequias, o reino do sul. Então, amados irmãos, nós vemos que Senaqueribe era o rei da Síria, invadiu ali na nação de Judá, em Jerusalém. Nós vamos ler aqui, o textuário nos diz, no Senhor Deus de Israel confiou de maneira que, depois dele, não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem outro que foram antes dele. Segundo Reis 18 e 5. Então, nós estamos estudando, queridos, os livros históricos. Os livros históricos não é só 1 Reis e 2 Reis. É 2 Crônicas, 1 Crônicas, livro de Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel. Então, amados, todos são os livros históricos. A verdade prática nos diz, Deus sempre ouve e guarda os sinceros de coração, que obedecem e procuram agradá-lo. Deus sempre ouve e guarda o sincero de coração, que obedece e procura agradar. Então, amados irmãos, nós vemos que o rei Ezequias, ele procurava a todo momento agradar a Deus. Ele estava mostrando o povo ao verdadeiro Deus. E nós vemos, amados irmãos, que o rei da Síria invadiu ali em Jerusalém, levou o povo de Judá a cativo. Nós vemos que eles ficaram ali 70 anos em cativeiro. E nós vemos, depois de 70 anos, eles foram libertos. Mas que Deus tinha um propósito com a nação de Judá. Nós vemos que Jesus veio da descendência de Judá. E aqui, amados irmãos, nós vemos aqui, nós vamos estudar 2 livros aí. O livro de 2 Reis 18 e 2 Reis 19. Nós não vamos ler a leitura bíblica em classe para não tomar tempo. O objetivo geral vai falar o seguinte, asseverar que o Senhor ouve a oração dos que temem. O primeiro ponto vai falar sobre apresentar o íntegro do reinado de Ezequias. O segundo ponto, sinalizar as fronteiras de Senaqueribe. Registrar o fim de Senaqueribe. Então, era o rei da Síria que invadiu ali em Judá. É a capital de Jerusalém. Então, amados irmãos, Jerusalém é o reino de Judá. E a capital norte é a capital de Samaria.
A tradução fala o seguinte: o reinado de Ezequias foi um dos melhores de Judá. Seu governo foi reto, justo, honesto e agradável aos olhos do Senhor. Ele fez importantes reformas no culto, na adoração a Deus, a partir da destruição dos ídolos de Judá, restaurou todos. Então nós vemos, amados irmãos, que o reinado de Joás começou bem, ele terminou mal, instalou aqueles ídolos. E nós vemos o reinado de Ezequias, ele quebrou todos os ídolos, os deuses de Baal, e fez novamente uma construção do templo para a adoração do verdadeiro Deus. E aqui ele fala que ele fez reforma no culto da adoração. E aqui fala, queridos, que restaurou todo o sistema religioso, o que humilhou avivamento para o povo de Deus. Então nós vemos, amados irmãos, que antes da restauração houve a degradação. O povo estava adorando outros deuses, os deuses minúsculos, o Deus que não é um Deus verdadeiro. E nós vemos, amados irmãos, que Ezequias, ele fez tudo que era reto aos olhos do nosso Deus. Ele fez para obedecer a Deus. E nós vemos que aqui foi o rei de Judá, o rei do sul. Aqui fala que somos honrados pelo Senhor sempre que permanecemos fiéis e tementes a Deus. Então a Bíblia diz, amado, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, amados irmãos, o que é temer? Temer é respeitar ao nosso Deus. E nós vemos aqui, somos honrados pelo Senhor sempre que permanecemos fiéis e tementes a Ele. Então, não é só temer, mas ser fiel a Deus também. E nós vemos, amados irmãos, que Ezequias fez tudo para agradar a Deus. Nós vemos que o povo da Síria invadiu ali em Jerusalém, levou aquele povo a cativo. E nós vemos, amados irmãos, o papel do rei era o quê? Para governar a nação. E nós vemos que o que o rei fez? O rei chegou até o profeta Isaías e fez uma convocação para o povo de Israel orar a Deus, porque o povo de Israel estava sendo invadido pelos reis, pelos assírios. E nós vemos, amados, aqui fala, o justo reinado de Ezequias, um rei remotista. Ezequias estruturou uma ampla renovação espiritual do povo de Deus em Jerusalém. Então, Jerusalém é a capital de Judá. Reuniu os sacerdotes levitas e lhe propôs uma nova aliança com Deus. Então, nós vemos, amados irmãos, o papel do sacerdote, ele é o quê? Fazer o sacrifício. Quando o povo levava oferta, no Antigo Testamento, quando o povo levava oferta, levava um animal, o sacerdote apresentava aquele animal a Deus e era imolado aquele animal e o pecado daquele ofertante era perdoado. O pecado, a função do sacerdote, do sumo sacerdote, era um sacrifício uma vez por ano para a nação inteira. E nós vemos, amados irmãos, que aqui fala, reuniu todos os sacerdotes e levitas. Então, levitas é aquele que trabalhava ali no tabernáculo, da tribo de Levi. Essa aliança incluía uma reforma radical no comportamento e na espiritualidade do povo. O rei mandou destruir os altares pagãos, reabrir as portas do templo, restabelecer as ofertas e os sacrifícios, reconstituir os ofícios sacerdotais ainda, celebrar a paz. Que maravilha! O rei foi usado por Deus. Ele destruiu todos os ídolos, os deuses minúsculos, e fez uma reparação no templo do Senhor. E aquele templo foi o quê? Para a adoração do Deus único. E nós vemos aqui que eles fizeram, celebrou a Páscoa ali dentro do templo. Então, amados irmãos, o templo ali era para adoração ao Deus único. E aqui fala, despeito de tudo isso, que mais destaca nas atitudes de Ezequias, que ele se chegou ao Senhor e não se apartou de que ele guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Então, amados irmãos, ele guardou as leis a qual Moisés tinha, e ele continuou a seguir os mandamentos do nosso Deus. Ele obedeceu a ordem de Deus. E nós vemos, amados irmãos, que Deus aprovou o reinado de Ezequias.
E aqui fala, assim o rei Ezequias tinha um coração disposto a fazer a vontade de Deus no reino de Judá. Então, é o rei de Judá. Nós vemos, amados irmãos, que ele fez tudo para agradar a Deus, obedeceu a Deus, convocou o povo para adorar a um Deus único ali no templo. Nós vemos, amados irmãos, que a função do rei é comandar a nação inteira. E nós vemos aqui, por isso, ele reuniu os sacerdotes, demais levitas, lideranças, para reconhecer o verdadeiro estado pecaminoso da nação. Então, o rei fez ali a convocação entre os sacerdotes, os levitas, para ver qual o erro que estava ali, para poder consertar. Então, amados irmãos, que nós possamos fazer a vontade de Deus, nós possamos ser servos e fiéis ao nosso Deus, ser exemplos. Amém? Aqui fala, Ezequias tinha um coração quebrantado e foi reformista. O primeiro ponto, a parte 2, fala o seguinte: a purificação dos lugares sagrados. Com a convocação de Ezequias, os sacerdotes e levitas se reuniram, se prontificaram a purificar e santificar a casa do Senhor. Retiraram e jogaram fora todas as coisas impuras que estavam no templo e receberam o culto e os sacrifícios conforme a lei de Moisés. Então, amados irmãos, eles tiraram tudo que desagradava a Deus e colocou aquele templo ali para adoração a Deus. E nós vemos, amados irmãos, que Ezequias, ele foi usado por Deus, um rei que agradava a Deus. Então, continuando aqui. Adoração nacional. A fim de que restabeleceu o culto a Deus, Ezequias convocou os maiorais da cidade para estarem na casa do Senhor. Ali foram oferecidos diversos sacrifícios para a reconstrução de todo Israel. Foi nesse momento de muita convocação que o rei, seus assessores e toda a congregação de Israel prostraram diante do Senhor. Então, amados irmãos, nós vemos que Deus, ele amava todos os povos, tanto do reino norte como do reino sul. O plano de Deus era que o povo se voltasse para o Deus único. O plano de Deus é para salvar todos os povos, tanto como gentios, como os judeus, como os gregos. Então, amados irmãos, nós vemos aqui que a adoração foi nacional, foi tanto como Israel como em Jerusalém. Nós vemos que Jerusalém era a capital do sul e a capital do norte é a capital de Samaria. Aqui fala que uma nação inteira se prostrando e adorando aquele que é digno de toda honra e toda glória e louvor. Então, amados irmãos, o povo teve que adorar a Deus. Então, se prostrar ao Deus único, ao Deus verdadeiro. Então, nós vemos, amados irmãos, que não é só o reino norte que foi em cativo, mas o reino sul também foi. Mas, queridos, nós vemos que Deus, ele salvou a nação de Jerusalém, foi poupada. E nós vemos, amados irmãos, que o Senaqueribe levou aquele povo ali em cativo, mas por causa dos pecados do povo de Israel, os pecados da nação. Mas que Deus tinha um plano de salvar. Não, a salvação não era só para Israel, mas para Israel e para Jerusalém. Era para todos. Nós vemos que Jesus, ele morreu para todos nós. Ele deu seu filho ali na cruz para morrer para todos, salvar a todos, purificar todos do pecado. E aqui fala, além de toda a reforma, Ezequias também mandou celebrar a festa de Páscoa, que há muito tempo não se viu. Vamos ler aqui 2 Crônicas 30, verso 1. Você que tem a Bíblia, abra sua Bíblia aí, 2 Crônicas 30, verso 1. Fala o seguinte: depois disso, Ezequias enviou mensageiro para todo Israel e Judá. Escreveu também a carta a Efraim e a Manassés que viesse a casa do Senhor a Jerusalém
para celebrar a Páscoa do Deus de Israel. Então, ele convocou os povos, tanto da nação do norte, quanto da nação do sul. E aqui fala, Ezequias convida todo o povo a vir a Jerusalém para celebrar a Páscoa. Então, amados irmãos, ele convocou a todos ali para celebrar a Páscoa. Nós vemos que a Páscoa era todo ano que tinha essa celebração da Páscoa. Então, nós vemos que o rei Ezequias convocou tanto da parte do norte como da parte do sul. E aqui todos foram convidados a participar, inclusive as tribos do norte. Houve um grande ajuntamento de pessoas em Jerusalém. Então, queridos, não houve divisão. Nós vemos que o pecado que fez a divisão, mas Deus, ele tinha um plano, tinha um propósito de unificar os povos. Mas, amados irmãos, que Israel era o quê? Era uma nação escolhida por Deus. E aqui fala, tanto, não só Israel, mas também Jerusalém. Depois, Ezequias, os sacerdotes, os levitas, oraram pela cura e santificação do povo. Então, nós vemos que ele convocou tanto os sacerdotes, os levitas. Então, nós vemos que os levitas aqueles que trabalhavam ali no templo, no tabernáculo. E nós vemos, queridos, só os levitas que podiam carregar a arca da aliança. Nós vemos que os sacerdotes, eles faziam o papel de fazer sacrifícios. E aqui fala, a convocação do rei Ezequias ao povo para a santidade e adoração a Deus e amplas reformas espirituais que ocasionou um dos maiores avivamentos do Antigo Testamento. Houve impacto espiritual tão grande que, ao voltar para casa, o povo destituiu as estátuas dos falsos deuses. Então, quando está na revista aqui, amado, deuses minúsculos. Deus, vários deuses, aqui está escrito Deus minúsculo. Então, são vários deuses. Então, rompeu com a idolatria. Então, nós vemos que Deus usou o rei Ezequias para destruir todas as imagens que tivesse ali, tanto do reino norte como do reino sul, tirasse todas as imagens e fazer um culto, um tempo para adoração a Deus. Então, amados irmãos, nós vemos que ali foi para agrado a Deus. Deus agradou a atitude do rei Ezequias. E aqui fala, Deus ainda levanta líderes para promover verdadeiras reformas espirituais. Então, Deus continua nos usando nos dias atuais. Combater as heresias, combater as apostasias, combater os falsos ensinos e mostrar ao povo a palavra de Deus, ensinar ao povo o caminho que deve andar. Então, amados irmãos, aqui vai falar sobre Senaqueribe invade Judá. Nós vamos ler só uma parte aqui e nós vamos fazer no próximo vídeo, porque o vídeo vai ficar muito prolongado e não vai dar para mim enviar para os irmãos. Então, os irmãos compreendem que no próximo vídeo nós vamos continuar. Vou falar só um pedaço aqui. Segunda parte aqui, Senaqueribe invade Judá. As ameaças de Senaqueribe. Então, Senaqueribe é um rei. O Império Assírio estava em franco crescimento. Ele havia invadido várias nações do Oriente Médio, inclusive Israel, que foram levados para o cativeiro. Então, ele invadiu várias nações, invadiu Israel. Então, ele também queria invadir a Judá, levar o povo a cativo. Nós vemos que Israel, eu falei nisso aí, Israel foi cativo em 722 a.C., e do reino de Judá, Jerusalém, foi 586 a.C. Irmãos, não dá para nós falarmos mais, por causa o vídeo é pouco e não tem capacidade de continuar, porque o celular não aguenta. Amém, queridos? Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradecemos nessa tarde, Senhor, por essa maravilhosa palavra. Abençoa cada um, Pai, que nós possamos ser fiéis, obedientes à tua palavra. Senhor, nos abençoa. Em nome do Senhor Jesus Cristo, dá a vitória ao teu povo. Ó Pai, nos ajuda, Pai, cura todas as enfermidades. Senhor, nos abençoa, Pai, em nome de Jesus. Amém.